O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Jaqueline Blumenhaus no programa de pós-graduação em Biologia da Unicinos. A tese investigou a morfologia e genética do pinguim antártico na Antártica. Bom, Jaqueline, agora a gente quer saber então qual foi a metodologia utilizada durante a tua pesquisa. Bem, durante a tese eu tive dois focos de pesquisa, né? Um relacionado à morfologia do pinguim antártico, que as coletas foram diretamente com o animal, fazendo a captura do animal em condições adequadas, né? Então foram feitas medidas morfométricas do corpo, seja a massa, seja medidas do bico, medidas da aleta, medida dos pés, né? Então essa era uma metodologia utilizada, sempre eram medidas feitas pelo mesmo pesquisador para minimizar a questão do erro, né? E outro tipo de metodologia utilizada era foi a coleta de material biológico, principalmente de sangue, né, ou de penas, para fazer o trabalho de biologia molecular. Esse material coletado em campo foi devidamente armazenado, trago para o laboratório de biologia molecular da Unicinos, onde foram feitas as análises para extração de DNA, sexagem também do indivíduo e análise de DNA mitocondrial. Bom, e uma parte muito interessante, claro, durante a tua pesquisa foram as idas, então, à Antártica. Como é que foram esses momentos, então, Jaqueline? Bem, esses momentos, eles são fascinantes, né? São poucas as palavras que conseguem descrever o fascínio que é da gente poder ir para esse lugar fazer atividades de campo, né? Então, foi sempre muito intenso, né? Principalmente na segunda ida, quando eu fiquei mais tempo, quando eu fiquei longe da família, Natal, Ano Novo, né? E acabou se criando um vínculo com as pessoas, justamente por ser essa época do ano e a gente está longe da sua casa, longe da sua família, algo que nunca tinha me acontecido, principalmente nessa época do ano, né? Então acabou sendo muito intenso, mas sempre muito bem aproveitado em todos os aspectos, tanto em termos de relacionamento com as pessoas, aproveitamento do tempo para fazer todas as coletas necessárias, não só para minha tese, né, mas quando a gente vai num determinado ponto na Antártica, a gente faz a coleta de dados de vários outros projetos, de outros colegas. Claro, aproveita, né, a saída também para colaborar com outras pesquisas. Exatamente, né, porque na Antártica funciona assim, você não vai para fazer as coletas da sua tese, né, do seu projeto, não, você vai para aproveitar a oportunidade, o tempo, o local onde você faz as coletas, para fazer todas as coletas possíveis, né, e necessárias para atender os demais projetos de pesquisa. Legal, Jaqueline. Bom, para a gente entender melhor, então foram 2 idas à Antártica, né, durante a realização da tese. A primeira vez você ficou aí por volta de 1 mês e meio. Isso. E ficou também em um acampamento e refúgio. E na segunda vez você ficou então na Estação Antártica Brasileira Comandante Ferraz. Isso. Foi mais ou menos 3 meses, é isso? Como é que vocês sabem o período que vocês vão ficar? Ou vocês vão sem ter essa noção de quanto tempo vai ser necessário? A gente tem uma pequena ideia, assim, né? Então é feito um cronograma, né? E esse cronograma é organizado por todo o laboratório, né? E a gente então tem uma preparação, tem-se uma ideia, né, de qual é o período, qual é a fase que a gente vai participar, né? Mas na segunda vez, por exemplo, houve um atraso de em torno de 3 semanas para a saída daqui do Brasil para ir para a Antártica. Então, nessas 3 semanas, fica-se na expectativa. Eu fiquei na expectativa, vou amanhã, vou depois de amanhã, vai-se na semana que vem, não foi ainda, eu posso ir amanhã, sábado, domingo, E claro, teve toda uma preparação também para vocês poderem ir para esse local. Claro, tem toda uma preparação. A primeira fase da preparação é o treinamento pré-antártico que a gente faz na Ilha da Marambaia, no Rio de Janeiro, né? E como a gente participa de trabalhos em acampamentos, então a gente tem um treinamento que envolve alpinismo, que envolve
bote em água, que envolve montar e desmontar acampamento, né? Então a gente tem toda a utilização dos materiais necessários no acampamento, então a gente tem toda uma preparação para ter uma noção, né, uma ideia de como é que vai ser, né, na Antártica. Né? Claro, mas chegando lá, né, o que você viu assim, bom, não adiantou nada o treinamento, ou realmente ele preparou bem vocês? A questão da preparação ela é bastante relativa, né, porque o treinamento a gente faz num ambiente tropical, né, e a realidade é num ambiente polar. Mas ele é muito importante, sim, para a gente conhecer regras, para conhecer a experiência dos outros pesquisadores, né? Como é que é a ida para lá, regras que a gente tem que respeitar, como é que funcionam os equipamentos. Ele é muito importante esse treinamento para a gente ter uma ideia, né? Mas nada mais do que a vivência lá para dar uma experiência e para a gente ter realmente saber como é que funciona lá. E mesmo assim a gente é pego muito de surpresa lá. Claro, e essa coleta que você fez junto aos animais, né? Você passou por algum tipo de dificuldade? Como é que foi esse momento? A principal dificuldade que a gente passa em campo, claro que quando a gente sai para fazer coletas com os animais, as condições meteorológicas têm que ser adequadas. Né? Não pode ter muito vento, tem que ter condições para ir em diferentes pontos, de uma ilha para outra. Né? As condições meteorológicas elas têm que ser adequadas. Né? Até para vocês não passarem por nenhum tipo de perigo. Né? Exatamente. Né? Então tem-se todo esse cuidado porque as condições meteorológicas é que ditam o nosso dia a dia lá. E para fazer a coleta em si, a gente também tem que ter certos cuidados para a captura dos animais. Entrar com calma, né, numa colônia de pinguins para não estressar demais, para não atormentar demais, porque é uma época é a estação reprodutiva dos animais, então eles estão ou com ovos ou eles estão com filhotes pequenos, né? Então se a gente não tem os devidos cuidados, eles podem sair do ninho e os filhotes podem ser predados por outras aves que ficam ali por essa questão de oportunidade. Então, uma das dificuldades é essa, da gente ter esse cuidado do mínimo impacto possível e ser ágil no trabalho para não prejudicar os animais. Então, tem que se ter esse cuidado. E quando a gente saía para campo, a gente ficava, quando as condições meteorológicas permitiam, a gente ficava um dia inteiro em campo. Saía de manhã cedo e voltava... Claro, aproveitava bem esse período, Exatamente. Então. Como escurece muito tarde ou não escurece, às vezes retorna 9, 10 horas da noite, que é dia ainda, né? Então, a intensidade de trabalho, ela é bastante grande, então isso também é uma das dificuldades. Entendi. Né? Jaqueline, a sua terceira expedição acabou não saindo Isso. por um motivo bastante nobre, você ficou grávida. E como é que foi, então? Você precisou também contar com seus colegas para continuar a pesquisa. Exatamente, né? Toda a terceira expedição já estava organizada e 2 semanas antes do embarque eu soube da notícia, né? Então tive que logo comunicar as pessoas e cancelar a minha ida, porque não se permite nessas condições ir para esse lugar, né? Porque pode trazer prejuízos para mim, né? E também causar todo um dano desnecessário para as pessoas em volta. Então não se vai. Né? Mas aí sim, contei com os colegas, né, que foram e fizeram as coletas de dados para eu poder utilizar e continuar a tese. Para depois fazer a análise aqui, então, em laboratório, né, Jaqueline? Exatamente. Tá certo, então. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Jaqueline Brumenhaus, nossa entrevistada de hoje. A gente já volta.